Olá pessoal, eu vim aqui falar sobre a semana 3 de Geografia do PET volume 5, tá? Do 7º ano. O tema é Brasil, diversidades regionais. Bom, então aqui no textinho ele veio trazer como que é a divisão do Brasil. Ele trouxe duas divisões, tá? A primeira é a que a gente mais costuma ver, que é a do IBGE, e a segunda é uma divisão que está sendo mais usada ultimamente, até porque tem como critério principal essa questão econômica. E aí que, só para entender que podemos definir região como parte do espaço que tem traços comuns e é relativamente diferente das áreas vizinhas. Então, com essa informação, a gente vai ir aqui no mapa e entender como que foi feita essa divisão. Esse mapa 1, que seria esse daqui, a divisão regional do IBGE, ele foi traçado, ele foi feito de que forma? Com base em dois critérios principais, da vegetação e do clima. Eu até pesquisei aqui para mostrar. A gente percebe que não bate corretamente, mas a gente vai ver que tem sim uma predominância. Por exemplo, onde está aqui o clima equatorial, que é o amarelo, a gente vai voltar lá e ver que seria a maior parte onde? Na região norte. A gente vê também que no bioma Amazônia também bate com a região norte. Então, através disso, fazendo essa junção, coloca o que? Tudo que engloba a maior parte aqui, esses estados vão ser região norte. E isso vai para os outros também. Então, a gente vai ver que aqui no Nordeste vai ter um clima que é bem característico dali, que é o semiárido. E aí você vai pesquisar e ver. A maior parte dos estados do Nordeste ele está tendo clima semiárido. Somente aqui o Maranhão, no caso, não entraria no clima semiárido. Então, vai bater com os estados da região Nordeste aqui, tá? Ver algo que chama muita atenção, que fica um pouco mais fácil. Então, quando fala de semiárido, a gente já fica mais fácil de relacionar com a região Nordeste, tá? Aí também vai ver qual que é o bioma que mais tem no Nordeste, a Caatinga. Então, todos esses dois aspectos vão explicar por que essa região foi denominada como Nordeste, tá? Por que foram esses estados aqui. Depois a gente vai passar Centro-Oeste aqui, a gente vai ver que eles pegam a região tropical, mas tanto tropical pode estar aqui no Centro-Oeste, como também aqui nos estados do Sudeste. O que foi diferenciar isso? Principalmente a questão do Cerrado, tá? Onde está essa maior parte, e também tem o Pantanal, que é algo que é bem específico, para ficar muito evidente. Então, quando falar Pantanal, a gente sabe que está falando do Centro-Oeste, principalmente esses dois estados, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Então, assim, tudo que for um aspecto que for ficar mais fácil de definir, foi usado nesse mapa que é da divisão do IBGE. Aqui na região sudeste, a gente vai ver que tem a Mata Atlântica, que é uma mata que, apesar de ir para o Nordeste e ir também aqui para o Sul, ela é bem evidente aqui na região sudeste brasileira, tá? Então, a gente vai voltar aqui também no clima, a gente vai ver que tem o tropical de altitude, que é onde a gente está aqui convivendo, né, na região sul de Minas Gerais. Vai ter um clima tropical também. Então, assim, todos esses foram fatores que foram criando, né, essa região sudeste. E aqui na região sul a gente vai perceber que eles também têm um clima diferente, ó, que seria o clima subtropical. Então, são fatores que fizeram serem definidos assim. Também aqui, apesar de ter a Mata Atlântica, já tem o Pampas. Então, também quando falar de Pampas, já fica automaticamente sabendo que está falando dos estados ali do sul, tá? Então, tudo isso é feito para tentar ajudar a facilitar essa definição, tá? E já nessa parte econômica, como foi baseada? O Centro-Sul é até um pouquinho mais fácil da gente entender. Foram os estados que foram que tiveram, né, um maior desenvolvimento, tanto nessa parte tecnológica como de urbanização. Então, assim, as grandes cidades estão localizadas no Centro-Sul. Já a Amazônia, a maior parte da economia vem dessa questão da criação de gado, do extrativismo, né,
da questão da madeira, então pegou essa outra parte, e já o Nordeste vem com essa questão de ser uma economia que já é um pouco menos desfavorecida. Essa parte aqui que ele chama de Nordeste, que não pode confundir com o Nordeste do IBGE, é uma região que é muito pobre, né? Apesar de ter capitais ricas aqui, a maior parte dela ainda sofre muito. É uma região que é muito seca, né? A maior parte aqui no interior, então assim, as pessoas ainda sofrem muitas dificuldades, e seria a região mais pobre. Tanto é que aqui em Minas Gerais mesmo, a região norte de Minas Gerais, ela sofre muito, ela tem uma diferença muito grande das outras regiões, como aqui o sul de Minas Gerais. Lá quando se anda lá, a gente vê, como eu posso falar, uma vegetação um pouco mais desfavorecida, então as pessoas já sentem mais dificuldade em plantação, em criação de animal. Ao mesmo tempo a gente vai ver famílias que vivem em condições piores do que as que vivem mais abaixo, né? Então assim, tudo isso foi fatores que foram desfavorecendo essa região, tá? Então assim, lembrar que a seca é algo que realmente não tem como correr desse desfavorecimento da população. Então elas vão precisar de mais recursos, vão precisar que alguém faça algum modo que leve água para lá, já que a água é crucial. Então assim, se é seco, você não consegue fazer uma plantação, não consegue criar um animal. Então assim, tudo isso vai dificultar muito a vida nessa região que sofre muito, né, da seca. E agora, partindo para os exercícios, a atividade 1 ela é bem facinha. Então aqui você vai pegar a região do IBGE, então vai colocar Nordeste, unidades federativas, Bahia, por exemplo, Sudeste, São Paulo, e assim em diante, fazer das 5 regiões do Brasil. E aí ele faz uma outra pergunta aqui, ó. Ainda sobre esse região de IBGE, responde: em qual região se localiza Minas Gerais? Você vai ver qual região localiza Minas Gerais. Você conhece outra região brasileira? Aí você vai ver pelos estados. Você conhece algum outro estado que não faz parte da nossa região? E aí você coloca quais, tá? A 2, quantas e quais são as regiões geoeconômicas do Brasil? Aí vai voltar lá, quantas são? E aí você vai colocar, são tanto. E quais são o nome das 3? Quais fatores foram considerados na divisão desses complexos regionais? Foram o que eu falei, né? E aí, se vocês podem voltar também no textinho e ler. Atividade 3. Na divisão de geógrafo Pedro Geiger, o que justifica o Norte de Minas fazer parte do complexo regional do Nordeste? Então, é o que eu até falei anteriormente. Essa questão do Norte de Minas, ela ser um pouco mais empobrecido, ter mais condições similares ao Nordeste, né, de seca, de uma vegetação mais escassa, do que o resto de Minas Gerais. Atividades 4 e 5, média de horas semanais dedicadas ao cuidado de pessoas ou afazeres domésticos pelas pessoas de 5 a 17 anos de idade, por sexo e grupos de idade, segundo as grandes regiões. Então tá aqui, menininho azul, a menina vermelha, depois uma adolescente, né, laranjinha, e uma adolescente feminina azul claro. Qual é a divisão regional do Brasil utilizada no gráfico? Então você vai ver qual que foi a região, a divisão regional que utilizaram aqui. Respondem, IBGE ou a do Geoeconômicas, tá? Atividade 5. Compare os dados de cada região e anote o que te chama a atenção. Então, assim, vocês podem ver como que está sendo o trabalho no norte, comparando com o sul, por exemplo, que é o que a gente pode mais destacar. Olha essa barrinha aqui do Nordeste das meninas de 14 a 17 anos, 13,5. Como que está lá, ó, no Sudeste, 11,8. Está tendo alguma diferença? Então, o que vocês podem falar sobre isso? É uma diferença que chama atenção, dá uma grande diferença? E aí pelos outros estados, aí a gente vai ver que esses estados, essas regiões que teoricamente são um pouco mais pobres em vista das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tá tendo diferença? Ou tá igual? Então assim, vocês podem comentar tudo isso que vocês estão percebendo, tá? Com isso a gente termina essa semana 3, e aí semana que vem a gente continua. Tchau, tchau.